A paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Nós somos da IADERN, Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. Estamos aqui hoje para trazer uma dinâmica, uma dica pedagógica para você, professor, aplicar na sua sala de aula da classe de jovens. Eu me chamo Ingrid Carvalho, sou vice-superintendente da Escola Bíblica Dominical e estou aqui com a irmã Ana Célia, que é professora, coordenadora pedagógica na Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, irmã Ana Célia. Paz do Senhor, irmã Ingrid, paz do Senhor a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar mais uma semana aqui com vocês. Isso, e se você que nos acompanha gosta das dinâmicas, dessas dicas para aplicar em sua sala de aula, já nos acompanha aqui, se inscreve, continua acompanhando o podcast. Hoje, a lição de número 12 de jovens, que tem por título Davi, a manifestação da graça. E estudando essa lição, a gente percebe o quanto ela é rica, né, para os nossos jovens, para todos nós, né, na verdade. E os objetivos desta lição são evidenciar a bondade de Davi para com Mefibosete, ressaltar a maldade de Davi para com Urias e compreender que fomos alcançados pela graça. Né? Então, pelos objetivos, já dá para perceber o quanto vai ser maravilhoso, o quanto vai gerar aprendizado e reflexão para os jovens. E eu queria já neste momento ouvir a nossa irmã Ana Célia com a sua dica, com a sua dinâmica de hoje. A dinâmica que eu trago hoje é a dinâmica da graça, né? E nós vamos estar trabalhando nessa dinâmica o terceiro objetivo da lição, que vai falar sobre compreender que fomos alcançados pela graça. E aí, quando nós vamos analisar, né, o tópico 3 da lição, nós vamos ver que é apresentado para nós a graça comum e a graça salvadora, né? O que seria essa graça comum? É uma graça que ela está disponível a todos. É a vida que nós temos, né? É o ar que nós respiramos, é algo que está disponível a todos. Já a graça salvadora, não diferente da graça comum, ela também está disponível a todos, mas nós precisamos nos posicionar diante dela. Nós devemos receber esta graça, querer receber esta graça, porque quando nós recebemos essa graça, nós alcançamos o perdão dos nossos pecados, nós alcançamos a salvação da nossa alma, né? Então, a dinâmica que eu trago hoje, ela vai falar sobre esta graça. E o que é que o professor ele vai precisar? Ele vai precisar de um recipiente com água, de preferência transparente, deixa eu levantar aqui. Eu trouxe esse redondinho, mas o professor ele pode ficar à vontade para trazer um maior no formato que ele tiver em casa, certo? E aí, e o que que ele vai precisar também? De uma esponja, certo? Nós vemos que essa esponja aqui, ela está totalmente seca. Então, essa esponja, ela representa a nossa vida, antes de aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Já esse recipiente com água, nós podemos dizer que representa a graça de Deus nas nossas vidas. Então, quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, que recebemos a salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados, nós nos deixamos nos envolver nessa graça. Nós mergulhamos nessa graça, né? E aí quando nós mergulhamos nessa graça, a nossa vida ela é totalmente envolvida por esta graça. E quando nós somos totalmente envolvidos pela graça de Deus, aonde nós passamos, nós deixamos transparecer essa graça, nós deixamos marcas dessa graça, né? Então, é, eu preciso primeiro querer receber esta graça que ela está disponível. E depois, por onde eu passar, eu devo levar esta graça, né? Eu devo levar a fé, eu devo levar a esperança, eu devo levar o amor por onde eu passar, como eu também devo ajudar outras pessoas. Nós vemos essa graça aqui na vida de Davi para com Mefibosete, né? Davi abençoou de forma muito grande com esta graça que estava inundando a sua vida,
a vida de Mefibosete, né? Então, esta é a dica pedagógica que eu trago, a dinâmica que eu trago, e para que os alunos eles possam refletir sobre a importância de nós deixarmos transparecer essa graça que nós recebemos de graça, que a palavra de Deus diz: de graça recebeste, de graça você pode dar, você pode oferecer, você pode ofertar. Então, essa é a dica que eu deixo para o professor, o aluno da Escola Bíblica Dominical. Isso, que dica maravilhosa, né? E essas dicas práticas, elas são muito boas, né? Porque o aluno, ele absorve melhor. Então, quando você leva um material simples, né? Uma vasilha com água, né? Uma tigela com água, uma esponja, né? Coisas que estão ali acessíveis. Mas para fixação, para aprendizado do aluno, isso é maravilhoso, né? Então, excelente dica. E eu também preparei uma dinâmica bem simples para você, professor, executar, né, para esta lição, que eu coloquei o título da dinâmica Graça que Restaura. O objetivo é fazer os jovens refletirem sobre como a graça de Deus não ignora o pecado, mas perdoa, restaura e transforma, como aconteceu com Davi, né? Que a lição ela vai trazer isso, vai trazer o erro de Davi, né? Ele sim, ele teve a bondade com Mefibosete, mas ele também teve o erro com Urias, né? Mas o que ele alcançou perdão, né? Então, a dinâmica, o material que o professor vai precisar são pedaços de papel com palavras escritas. Quais palavras são essas? Pecado, culpa, vergonha, arrependimento, confissão, perdão, restauração, graça, né? Algumas palavras aqui que o professor vai escrever em pedaços de papel. Cola ou fita adesiva e uma cartolina ou no quadro mesmo, né? Você vai fazer, professor, o desenho de um coração quebrado, né? Desenha ali um coração rachado de um lado e um coração restaurado do outro lado. E aí, como você vai fazer? Você vai primeiro iniciar com uma breve introdução. Pergunte para o seu aluno, o que é que vocês entendem por graça? Você já precisou do perdão de alguém e recebeu uma segunda chance? Aí você vai levar eles a refletirem. Em seguida, diga que Davi errou, né, gravemente, mas ele encontrou graça de Deus em uma oportunidade de recomeço. É isso que também está disponível para nós. Assim como aconteceu com Davi, também a graça de Deus se derrama na nossa vida. Então, ele não vai ignorar o pecado, mas ele vai nos dar uma segunda chance. Para a atividade prática, você vai mostrar o coração quebrado que você desenhou e diga que ele representa Davi após o pecado. Né? Esse coração quebrado, ele vai representar Davi após o pecado. O pecado que ele cometeu, né? A mentira, o adultério, o assassinato. Distribua os papéis com as palavras que você escreveu anteriormente e peça que os jovens eles colhem essas palavras no coração quebrado. Então, eles vão ali um a um, colando essas palavras, né? Naquele coração que está quebrado. E aí, pergunte se eles acham que essas palavras se aplicam à história de Davi. E aí, eles vão fazer os comentários deles. E essas palavras, arrependimento, confissão, né? Você começa a mostrar que após essas palavras, o coração vai ficar o quê? Restaurado. Então, a partir do momento que o coração quebrado, rachado, ele começa a receber essas palavras que os jovens vão colar ali, esse coração ele passa a estar restaurado. E aí você vai dizer, né, que a graça de Deus, ela não ignora o erro, mas oferece perdão a quem se arrepende, né? E vai concluir reforçando, né, que na história de Davi, ele é um exemplo disso, né, que o quanto ele errou, mas o quanto ele foi alcançado pela graça do Senhor. E que assim como aconteceu com Davi, acontece nas nossas vidas. Né? Você pode também, professor, deixar um espaço para algum aluno contar uma história que já aconteceu com ele, né? Sobre quando ele errou e a graça de Deus o alcançou, né? Que com certeza alguém vai ter uma história para contar. Todos nós temos, né? Então, essa é a minha dica para você, professor. Uma dinâmica bem simples, mas que você consegue ali gerar muito aprendizado junto com seus alunos.
É isso, irmã Ana Célia. A senhora tem mais algum comentário, alguma contribuição a fazer? Eu acredito que vale muito a pena, assim, o professor, no final da aula, né, ele reunir seus alunos, fazer uma oração e deixar os seus alunos conscientes de que o errar é humano, né? Assim, enquanto nós estivermos neste corpo, né, a carne reinando, né, assim, reinando entre aspas, né, porque nós recebemos nova vida em Cristo, mas nós lutamos 24 horas, né, contra a natureza carnal. Então, nós estamos sujeitos ao pecado, mas nós nunca devemos nos esquecer que, apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, a graça de Cristo, ela sempre estará à nossa disposição para nos alcançar, né? Para nos restaurar, restaurar as nossas vidas. Exatamente isso, né? Que você, professor, tenha uma excelente aula e continue nos acompanhando na EBD em Síntese Podcast para mais dicas mais dinâmicas para acrescentar na sua aula. A paz do Senhor.